Bom dia, alunos! Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo de razões trigonométricas. Hoje vamos ver ângulos notáveis. Razões trigonométricas dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. O objetivo da aula de hoje: definir o conceito das razões trigonométricas fundamentais de um ângulo agudo, identificar figuras geométricas conhecidas associadas aos ângulos notáveis 30, 45 e 60 graus, calcular o valor do seno, cosseno e tangente desses ângulos notáveis e aplicar em situações do nosso cotidiano. Razões trigonométricas dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Trigonometria. A palavra trigonometria vem do grego trigonon, que significa triângulo, mais metron, que significa medida. De modo simples, podemos dizer que trigonometria é o ramo da matemática que estuda as razões entre as medidas de dois lados de um triângulo retângulo, tomando como referência os possíveis valores de um de seus ângulos agudos. As aplicações da trigonometria remetem a diversos campos de conhecimento, como a engenharia, astronomia, ciências naturais e especialmente na matemática, na física e na química. Razões trigonométricas fundamentais. Nós podemos associar ao ângulo alfa as seguintes razões. Seno será o cateto oposto ao ângulo alfa sobre a hipotenusa, nesse caso, B sobre A. Cosseno do ângulo é o cateto adjacente ao ângulo alfa sobre a hipotenusa, que é C sobre A. Tangente do ângulo alfa é o cateto oposto ao ângulo alfa sobre o cateto adjacente, que na figura será B sobre C. Instrumentos de medida. Para medir ângulos e distâncias, nós usamos esses dois instrumentos. Ao lado, nós temos um teodolito, que é um instrumento usado para medir ângulos e inclinação. Na direita, nós temos uma trena, que é usada para medir comprimentos e distâncias. Este é um exemplo de uma tabela de razões trigonométricas, onde na primeira coluna nós temos os ângulos em graus e temos todos os valores das razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente do ângulo. A nossa aula de hoje é aprender a calcular o seno dos ângulos notáveis 30, 45 e 60. Podemos calcular a tangente de 60 e a tangente de 45 sem o auxílio da tabela trigonométrica? Para responder essa pergunta, iremos recorrer a conhecimentos de geometria plana. Por exemplo, conhecemos alguns ângulos do triângulo retângulo com ângulos agudos 30, 45 e 60. Conhecemos tais triângulos e suas medidas, e assim poderemos facilmente calcular sua tangente. Assim também conhecemos ângulos de 45 em algumas figuras, e nós iremos usar este conhecimento para calcular o seno, o cosseno e a tangente de 45. Vamos usar a figura do quadrado para calcular o valor do seno, cosseno e tangente do ângulo de 45. Veja como é fácil. Desenhe o quadrado com sua medida de lado igual a 1/5. Note que no quadrado nós temos 4 ângulos retos, medindo 90 graus, e 4 lados iguais, medindo 1/5. Agora trace a sua diagonal. Traçando a diagonal, nós dividimos o quadrado em dois triângulos isósceles,
E a diagonal será a hipotenusa, que vai medir raiz de 2. Agora vamos olhar para o triângulo cinza abaixo. Ele é um triângulo retângulo, os dois ângulos agudos medem 45, os dois catetos medem 1 e a sua hipotenusa mede raiz de 2. Então, agora podemos calcular o valor do seno, cosseno e tangente de 45. Pronto! Agora, com as medidas do triângulo isósceles ao lado, nós podemos calcular o valor do seno, cosseno e tangente de 45. Por quê? Porque nós temos o ângulo de 45, temos os dois catetos, o oposto e o adjacente, que medem 1, e temos a hipotenusa, que mede raiz de 2. Sendo assim, o seno de 45 é cateto oposto sobre a hipotenusa, é 1 sobre raiz de 2, ou seja, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, então é 1 sobre raiz de 2, que é, racionalizando, raiz de 2 sobre 2. E a tangente de 45 é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, 1 sobre 1, que é igual a 1. Como fizemos no quadrado para obter o seno, cosseno e a tangente do 45, agora nós vamos usar triângulos equiláteros para calcular seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30 e 60 graus. Desenhe um triângulo equilátero, digamos com a medida de 2 decímetros de lado. Note que este triângulo terá 3 ângulos agudos medindo 60 graus e os 3 lados iguais medindo 2 decímetros. Agora, traçando uma de suas alturas, você vai obter 2 triângulos retângulos. Repare o triângulo cinza abaixo. O triângulo cinza abaixo, ele tem hipotenusa medindo 2, um dos catetos medindo 1, porque a altura divide o lado da base em 2 iguais, e a sua altura é raiz de 3, basta calcular usando o teorema de Pitágoras. E nós teremos 2 ângulos agudos, um medindo 30, o outro medindo 60. E também teremos o ângulo reto. Nós iremos usar este triângulo para calcular as medidas do seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30 e 60 graus. Vamos então ao cálculo do seno, cosseno e tangente do ângulo de 60 graus. Seno de 60 é o cateto oposto a 60 sobre a hipotenusa, que é a raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60 é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é 1 sobre 2. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é a raiz de 3 sobre 1, que é a raiz de 3. De um modo análogo, nós vamos poder calcular os valores do seno, cosseno e tangente de 30. Agora, vamos focalizar o ângulo de 30 graus e obter os seus valores de seno, cosseno e tangente. Seno de 30, cateto oposto sobre a hipotenusa, 1 sobre 2, 1 meio. Cosseno de 30, cateto adjacente sobre a hipotenusa, raiz de 2 sobre 2. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, que será 1 sobre raiz de 3 e, racionalizando, raiz de 3 sobre 3. O mesmo raciocínio poderia ser feito para qualquer outro triângulo equilátero, mas teríamos as mesmas medidas para valor de seno, cosseno e tangente. Tabela das razões trigonométricas dos ângulos notáveis de 30, 45 e 60. Coletando os resultados obtidos anteriormente, somos capazes de produzir uma pequena tabela para os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Veja a tabela.
Pronto! Com essa tabela em mãos, nós podemos resolver vários problemas. Uma dica legal para vocês. Aqui vai uma dica legal para a gente lembrar sempre da tabela dos ângulos notáveis. Comece escrevendo a tabela em branco. Você vai colocar a coluna do 30 graus, 45 e 60 e as linhas do seno, cosseno e tangente. Na primeira linha, você vai escrever 1, 2, 3. Na segunda linha, você vai escrever 3, 2, 1. Tire a raiz quadrada de todos os números. Depois, divida por 2. Pronto, você já tem o seno, o cosseno de 30, 45 e 60. Para achar a tangente, basta dividir o valor do seno pelo valor do cosseno. Agora você já tem a tangente de 30, 45 e 60. Memorizou? Vamos fazer alguns exercícios resolvidos. Exercício 1. Na figura abaixo, tem-se um triângulo ABC com os ângulos agudos e internos indicados na figura. Se M é o ponto médio de AB e AC é igual a 10 centímetros, qual é a medida AM? Solução. Como o triângulo retângulo ABC tem hipotenusa medindo 10 centímetros, nós vamos usar a razão trigonométrica para achar o valor da medida AB. Como M é o ponto médio, depois nós iremos dividir AB sobre 2. Então, nós iremos usar cosseno de 30, pois o ângulo A mede 30 graus. Cosseno de 30 é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, é a medida de AB sobre a hipotenusa AC. Então, é a medida de AB sobre 10. Usando o nosso conhecimento daquela tabelinha que nós fizemos anteriormente, o cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2. Então, teremos a seguinte razão. AB sobre 10 é igual a raiz de 3 sobre 2. Sendo assim, AB é igual a 5 raiz de 3. Agora, nós vamos ter a informação da medida de AM. Como M é o ponto médio do segmento AB, nós podemos concluir que a medida de AM é dada por AB dividido por 2, ou seja, 5 raiz de 3 sobre 2. Vamos a mais um exercício. Um paralelogramo tem lados medindo 8 centímetros e 12 centímetros, como está na figura. Um dos seus ângulos internos mede 120, então o outro mede 60. Calcule a sua área. Para calcular a área do paralelogramo, eu preciso da altura que está desenhada na figura abaixo. Para o cálculo da altura, eu vou usar o valor do seno de 60, que é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno de 60 é h sobre 8. E pela tabela que nós calculamos anteriormente, o seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Então, eu tenho a proporção h sobre 8 é igual a raiz de 3 sobre 2. Multiplicando em cruz, terei h igual a 8 raiz de 3 sobre 2. Então, h igual a 4 raiz de 3. Sendo assim, a área é dada pela base vezes a altura. Então, a área é 12 vezes 4 raiz de 3. Então, a área é 48 raiz de 3 centímetros quadrados. Vamos a mais um exercício. Na figura abaixo tem-se um trapézio cujos lados têm medida indicada na figura. Então, a base inferior é 6, a base superior é 4 e os lados são iguais e medem 2.
e tem um ângulo assinalado que é alfa. Aí pergunta, a medida do ângulo assinalado é... Vamos calcular. Vamos à solução desses problemas. Esse trapézio, ele é denominado um trapézio isósceles, porque ele tem os dois lados da lateral iguais. Vamos traçar a altura desse trapézio. Note que nós formamos um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é 2, o cateto adjacente ao ângulo alfa é 1, e nós não temos o conhecimento da altura, que é o cateto oposto ao ângulo alfa. Mas nós podemos usar uma razão trigonométrica. Nós vamos usar o cosseno de alfa, porque nós temos o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, pela figura, o cosseno de alfa é 1/2. Se eu consultar a tabela, o valor do ângulo que tem cosseno 1/2 é o 60 graus. Sendo assim, alfa é 60 graus. Então, a resposta correta é a letra A. O que você aprendeu na aula de hoje? Você aprendeu que podemos associar a um ângulo agudo alfa 3 razões trigonométricas fundamentais, que são seno, cosseno e tangente. Você também aprendeu que quando esses ângulos agudos são os ângulos notáveis 30, 45 e 60, nós podemos facilmente deduzir seus valores de seno, cosseno e tangente, e esses ângulos são chamados de ângulos notáveis. Você também aprendeu uma dica para lembrar o valor dessas razões e assim montar a tabela e poder resolver vários problemas. Você também aprendeu a tabela das razões trigonométricas dos ângulos notáveis e viu quanto ela é útil para resolver problemas matemáticos. Lembra de como montar essa tabela? Para fixar o conteúdo apresentado, eu peço que vocês façam o exercício capítulo 9, módulo 3, página 22, 23 e 29, exercícios 8, 10, 11 e 14. Não deixe acumular tarefas. Focos nos estudos. Um abraço e fiquem com Deus.